Fala pessoal, eu sou o Felipe Mota, estou na mesa com Felipe Santos. A primeira rodada da Libertadores e da Sula acabou e agora é a hora de analisar tudo o que aconteceu nos jogos dos times cariocas. Já deixa o like, se inscreva no canal e bora falar de futebol. Felipe, tudo bem? Tudo bem. A gente separou, né? Vai focar mais nos times cariocas, né? Da Libertadores e da Sula. Então eu queria começar um pouquinho pela Libertadores, né? Teve 2 jogos dos times cariocas, Fluminense e Flamengo. Acho que eu vou falar um pouquinho do Fluminense primeiro e depois a gente fala do Flamengo. Então, eu achei que o Fluminense fez um primeiro tempo muito sem vontade, Felipe. Um time todo titular, que poupou contra o Curitiba e teve uma atuação muito ruim. E aí, faltou fazer gol, mas teve vários lances polêmicos que a gente pode discutir depois. Mas eu acho que foi um bom resumo, é que o Fluminense não jogou bem fora de casa, mesmo tendo ganhado um ponto. O que você acha sobre isso? Ponto fora de casa na Libertadores sempre é bom, né? Se você fizer o trabalho de casa, você ganhando seus 3 jogos em casa, com esse pontinho você está classificado. No contexto geral, talvez seja o time mais fraco da chave do Fluminense. Claramente. Então, será que todo mundo vai ganhar lá? Se todo mundo for ganhar lá, o Fluminense perdeu a chance de ganhar também. Sim. Por mais que tenha tido alguns lances de arbitragem, no mínimo duvidosos, 1 ou 2 pênaltis poderiam ser marcados pelo Fluminense. Sim, uma expulsão. Uma expulsão, um detalhezinho ou outro, que não aconteceu só no jogo do Fluminense. Todos os jogos tiveram problemas. Acho que todos os jogos envolvendo brasileiros também tivemos problema. Então eu acho que no todo o Fluminense pode comemorar esse ponto, mas vai depender muito com relação aos outros times. Então, eu acho que é o time mais fraco da chave. O Fluminense podia ter ganho. O Fluminense fez uma estratégia de poupar os jogadores na rodada passada do Brasileiro, ou seja, era para ter jogado melhor. Não jogou. Vamos ver se vai fazer falta lá no final. Mas sempre ganhar ponto fora de casa na Libertadores é muito válido. Não, concordo com você. E esses lances polêmicos foram meio bizarros, porque o VAR poderia ter interferido. Mas um dos lances foi do pênalti do Canóbio, que o Canóbio chutou o goleiro e o zagueiro pulou com o braço atrás das costas. E aí até estavam discutindo na caseca que o zagueiro foi malandro, porque ele pulou, tipo assim, com a mão atrás das costas, de colado do corpo. Então, tipo assim, ele fez o pênalti porque ele impediu de a bola ir na direção do gol, mas ao mesmo tempo foi malandro de botar o braço, que dentro da regra, o braço colado, pra mim não é pênalti. Os 2 lances foram pênalti. Tanto esse lance que ele desvia a bola, pra mim, ele deliberadamente se atira na bola com o braço. Claramente. E o John Kennedy também puxam ele, por mais que o John Kennedy dê uma exagerada do caramba na hora da queda. Eu acho que os 2 lances foram pênalti. Podia ter marcado pênalti tranquilamente nos 2 lances, que não teria nenhum problema. Só Libertadores, a arbitragem diferente do que está acostumado, não se marcou. Mas, em resumo, o Fluminense jogou podendo ganhar, mas o outro time era muito ruim. Muito ruim. Bem ruim. Então, talvez seja bom se o Fluminense ganhar os 3 jogos em casa, com esse pontinho faz 10 pontos, se classifica. Se todo mundo ganhar do time lá, se for tiver algum problema, todo mundo está chegando a 12 pontos, por exemplo, pode ter sido um prejuízo muito grande. E tem um lance da estreia, né? A estreia sempre é mais complexo. Mas o Fluminense também pega o Bolívar na altitude. Então, tipo assim, é um ponto que na altitude já seria, teoricamente, um ponto que já perdeu. Então, ter 2 resultados negativos fora de casa pode ser perigoso pro resto da Libertadores. Pode, mas se a gente parar para pensar, o último campeão ganhou tendo uma fase de grupos horrorosa. Sim. Até o final do jogo. O Flamengo fez uma fase de grupos horrorosa. Até o último jogo estava na iminência de passar ou não passar. Passou e chegou a campeão. Então, assim, fase de grupos a gente aqui no Brasil tem muito uma questão de vai fazer 18 pontos. Não importa fazer 18 ou 10, o importante é se classificar e começa o novo campeonato. A gente tem essa coisa, tem que fazer 18 pontos. Não, tem que ganhar o título. Tem que ganhar o título. O Palmeiras teve a melhor campanha nas últimas 2 ou 3 Libertadores e não ganhou os títulos das 2 ou 3 últimas Libertadores. A gente teve Botafogo, a gente teve Flamengo, teve Fluminense, tivemos outros times aí concorrendo, tentando fazer mais. Então, ganhar só não é importante, não é esse o primordial, né? E você falando do Flamengo, que aí a gente pode ir a outra parte da pauta, o Flamengo jogou na altitude, fora de casa, venceu por 2-0. O que você tem para falar desse jogo um pouco? Eu acho que assim, a gente sempre quando vai falar de altitude, a gente tem um pé atrás. Sim. E algo aconteceu no time do Flamengo, acho que tiveram vários detalhezinhos que a gente pode tentar trabalhar, que a altitude não foi sentida pelo Flamengo. Não foi porque o hotel, né? Então assim, o Cusco é um time fraco, ponto. Só que jogando em casa, a altitude faz esse jogo ser mais equilibrado. E não aconteceu isso. O Flamengo ganhou de 2-0. E aí também teve polêmica de arbitragem. Bem polêmico, né? O Flamengo fez um gol no início do segundo tempo. Depois fez um gol no final do segundo tempo.
Isso. Ou seja, tinha pernas para poder correr no final do segundo tempo, que normalmente acontece quando chega na altitude. Não tem. É de chegar já botando a língua para fora no final do jogo, não foi o que aconteceu. Mas a gente pode tentar destacar alguns pontos, né? Antes de falar sobre a arbitragem, que é o mais importante. Tá. Foi um hotel novo, um hotel que tinha pressurização, tinha mais entrada de oxigênio, ou seja, diminuía um pouco o efeito da altitude. Sim. Não é que chegava ao nível do mar, mas os jogadores sentiam menos a pressão. Tem até um fato curioso, porque assim, o local onde fica esse hotel não pode andar ônibus. Sim. Então a delegação do Flamengo tem que se deslocar pela cidade através de van. Uma estratégia boa. Se dividir, então, tiveram várias estratégias de logísticas que são muito bem inteligentes. Muito ressaltadas. Com relação ao Leonardo Jardim, sempre a gente escuta falar que assim, você tem que entrar com o melhor time possível e depois vai trocando. O Leonardo Jardim não entrou com o melhor time possível. Não. Ele poupou uns 5, 6 jogadores, talvez pensando no final de semana, talvez pensando no cara estourar aqui e tudo mais. Mas ele botou um time mais fresco. Muito. O time mais físico. Isso eu achei importantíssimo. Ele brigou com o Plata tem 2 semanas atrás. O Plata entrou no jogo do final de semana contra o Santos, foi titular nesse e jogou bem. Jogou bem o melhor em campo para mim foi o Bruno Henrique. Cara, o que aquele cara jogou é absurdo. Então assim, as substituições do Flamengo, que só fez 3 substituições, 4 substituições, sim, foram feitas aos 70 e poucos minutos, e depois aos 85, sim, que entrou Arrascaeta, Pedro e Depois eu queria falar de um jogador do Flamengo que jogou. O De La Cruz foi titular, e normalmente na altitude o De La Cruz também não viaja, né? Porque dizem que quando ele viaja para altitude ele sente muito, então ele nunca viajava nos outros anos. E esse ano ele jogou justamente porque o hotel também, o hotel que o Flamengo escolheu foi uma escolha perfeita para o jogo também. E aqui só para a gente poder falar sobre a arbitragem, né? Tiveram 2 lances polêmicos, se é que a gente pode falar de polêmico. Eu fiquei na dúvida pra cacete. Um lance de impedimento, assim que o Flamengo fez 1-0, o Cusco foi lá e empatou, e aí acharam o impedimento, ponto. Para você não foi impedimento? E depois um pouco a gente teve um lance do Plata, que o zagueiro chega antes dele, estava já com movimento de chute, de pisar, ou seja como for. O zagueiro chega, tira a bola e o Plata acaba pisando ali no pé. Sim. A interpretação do juiz ou do VAR foi que ele estava no momento, já estava no movimento, não tinha como parar. Ponto. Todos nós jogamos futebol, ele tinha como parar. Ele tinha. O Plata também tem um histórico que pesa contra. O histórico dele pesa. Teve 2 expulsões no ano passado, por ele ter colocado em risco os títulos do Flamengo. Sim. E ele fez a mesma coisa agora. Deveria ser expulso? Para mim sim. Para mim também. Deveria ser expulso. É um pisão no tornozelo do cara e tudo mais. E outros lances da Libertadores já marcaram e foi expulso. Isso, então assim, eu acho que o Plata deveria ter sido expulso. Ponto. E o outro lance é o lance do impedimento. É difícil a gente virar e falar assim, pô, a gente vai brigar com a imagem, o cara tem um computador, mas tem como brigar. A imagem é muito ruim. A imagem é ruim. Então o fato de ser muito ruim dá a entender que poderia ter sido gol do Cusco. Eu vou falar desse impedimento. Na hora que eu vi o lance, eu falei, não tá impedido. Tá na mesma linha. Depois teve uma segunda imagem que mostrou o Ayrton Lucas. Aí eu falei, cara, não, talvez o Ayrton Lucas está dando condição. Até marquei a imagem e mandei em grupos para mostrar. Eu acho que eu fiquei na dúvida. Depois tem a tecnologia. E aí eu, Felipe, não consigo discutir com a tecnologia. A tecnologia está ali para salvar o jogo. E se a tecnologia falou, eu não vou ficar falando que foi roubado. Eu acho, por exemplo, que eles marcaram o jogador do Cusco no cotovelo dele. Tinha que ter marcado no ombro, assim. Essa distanciazinha dá uma pequena confusão. Tá. Só para poder fechar a Libertadores, né? Sim, vamos fechar. Tinha 6 clubes brasileiros jogando e a gente não teve nenhuma derrota. Foram 4 vitórias, sendo 3 dessas fora de casa, o que é muito legal. O Flamengo ganhou fora de casa, Corinthians ganhou de 2-0 fora de casa, o Cruzeiro ganhou 1-0 fora de casa. A outra vitória é sensacional também, que foi a vitória do Mirassol, o primeiro jogo dele internacional. Jogando em casa, ganhou de 1-0. Ótimo, sensacional. Do Lanús, foi o gosto do Flamengo recentemente. Do Flamengo e do Fluminense, e do Galo, e do Vasco. Foi de todo mundo. Ganhou do Lanús de 1-0, foi muito legal. Os 2 empates aconteceram no jogo do Palmeiras. O Palmeiras empatou, é um absurdo. Não, o Palmeiras jogou talvez contra o adversário mais forte. Foi o Júnior Júnior Barranquilla, isso. Que é um time bom e tudo mais, empatou 1-1. Começou perdendo, empatou depois, foi um desafio mais doído. E o outro, foi que a gente acha que foi equivocado, foi o empate do Fluminense. Sim. Mas um lado positivo é que nenhum time brasileiro perdeu nessa estreia. Isso é um ponto importante. Agora eu vou falar um pouco da Sul-Americana, mudar o assunto. Barracas Central e Vasco na Sula. O Vasco foi com um time totalmente reserva B. O Renato e o auxiliar C, né? Porque nem o auxiliar do Renato foi. O Renato ficou no Rio. O Alexandre Mendes, que é o auxiliar dele direto, normalmente viaja, ficou no Rio também. Quem foi treinar o time foi o Bruno Lazzaroni, que é o membro da comissão técnica permanente do Vasco. Ou seja, se nem o técnico, nem o subtécnico vão viajar, o que dirá os jogadores vão se mobilizar.
Foi um time completamente reserva, curioso, vamos supor, tá tão reserva que só fez 3 substituições, porque o restante era basicamente moleque no banco. Mas eu estranhei uma jovens. coisa depois. O Nuno Moreiro, que era o titular, Zaço, foi titular nesse jogo. Eu não sei se mas talvez que não tenha outro. Pode ser que não tenha outro. O Bremer tá machucado, tem os jogadores que estão machucados que podem poder... Tinha o Inês trouxe no banco, mas o Renato falou mal dos colombianos aí, não sei se ele tá muito feliz, não. Eu acho que não foi nem questão de ser titular ou ser reserva, acho que tinha que botar alguém e foi ele, porque não tinha outra pessoa pra ir, entendeu? Tá. Mas foi o Spinelli Foi o Spinelli. Quase fez gol. Titular e tal, tem umas coisinhas assim. E o outro é um empate entre Botafogo e Caracas em casa, então pra mim isso é um resultado ruim do Botafogo, porque o Botafogo empatar em casa na fase de grupos, o fator engenhão, que você fala do campo de plástico e tal. Não só empatou, né? Ele começou atrás, numa jogada, um contra-ataque muito bonito, feito pelo time do Caracas. A bola acabou sobrando para um jogador na entrada da área que chutou. Bem bonito. Teve escanteio, do escanteio saiu o gol do Caracas. E o Botafogo foi empatar num jogo uma jogada meio estranha, o goleiro meio que facilitou a vida do Botafogo, ou seja, o Botafogo dominou amplamente o jogo. Posse de bola foi 70-30, foi uma coisa absurda. Foi uma coisa absurda. Mas não conseguiu reverter em gol. Foi o primeiro jogo do técnico Franklin Carvalho. Assim, isso pode estar acontecendo de alguma forma pode ser que melhore, né? Sim, mas tem muita coisa pra frente. E o Frank falou que achou que o Botafogo chutou muito pouco no gol e que tem que melhorar isso para os próximos jogos. Isso eu achei um negócio bem relevante. Isso de alguma forma melhora mais à frente. Isso. Mas o Botafogo perdeu uma chance de tentar fazer um jogo melhor jogando em casa, né? Isso. Então, tipo assim, mas é isso, o Vasco... Você achou que a estratégia voltando pro Vasco um pouco, desculpa. Você achou a estratégia do Vasco correta? Porque eu fico muito na dúvida. Tendo apoio da direção, acho que assim, o Vasco tem que tentar não passar sufoco como passou em outros anos. O Renato chegou, motivou, o time já está lá na primeira página da tabela do Brasileiro, que é o foco principal. Ele não viajou alegando justamente isso, o foco principal é o Brasileiro. Então o Vasco precisa conseguir ele escolher 5 pontos e tentar trabalhar de uma forma mais suave, mais tranquila. Se acontecer uma coisa sul-americana, ótimo. Eu tenho só que falar assim, eu acho que os times tinham que parar de subvalorizar a Copa Sul-Americana. Você acha? Se a gente está colocando que os grandes clubes do Brasil são Flamengo e Palmeiras, e eles vão disputar a maioria dos títulos, se eles estão no Brasileiro, eles têm uma chance grande de estar disputando. Se eles estão no Libertadores, a chance também é grande de ficar com esses dois times. Assim, você tem que valorizar essa competição que não tem nenhum dos dois. Então a Sul-Americana não tem Flamengo e Palmeiras, qual é a chance de ter um campeão brasileiro? Sim, por isso que eu acho que eles priorizam, entendeu? Mas aí você acha errado priorizar? Não, acho que tem que priorizar. Tem que priorizar. O que o Vasco fez foi não priorizar. Não priorizar, tem que priorizar só, eu também acho. O que o Fluminense está fazendo agora com relação ao próximo jogo, ele não está priorizando a Libertadores. Não está priorizando o Flamengo. Então, eu acho que tem coisas ali que a gente pode ajustar. Então, eu acho que a prioridade da Sul-Americana, por exemplo, é muito clara, porque não tem Flamengo e Palmeiras. A chance de você conseguir um título, teoricamente, é maior. Porque não tem os dois bichos papão da Sul-Americana. E aí eu vou fazer uma crítica ao Renato. O Renato, ano passado, estava no Fluminense, podendo ganhar a Sul-Americana, e fez um jogo contra o Lanús fora de casa ridículo, e perdeu pontuação num jogo que poderia ter o Fluminense ter saído com o título no ano passado. Ok, tem variações aí que a gente vai ver como vai acontecer ao longo do processo. Me parece que o Vasco não está se incomodando se perder a Sul-Americana. Então, não está se incomodando. É uma estratégia se a torcida embarcar, se todo mundo embarcar, a presidência, a diretoria, isso vai ajudar de alguma forma, né? Só para poder falar sobre os números da Sula, a gente teve 7 brasileiros jogando na Sula. Então a gente teve uma única vitória. Olha como é que foi diferente com relação à Libertadores. Na Libertadores a gente teve 4 vitórias. Então, na Sula, de 7, só uma vitória, que foi a vitória do São Paulo fora de casa. 4 derrotas. 4 derrotas. Muito time perdendo. E 2 empates. Então, quer dizer, o placar, a quantidade de pontos é muito diferente do que houve na Sul-Americana e do que houve na Libertadores. E falando, você viu de quem o Galo perdeu? Ele perdeu do Porto Cabelo, que foi um jogo que ano passado o Vasco perdeu do Porto Cabelo na Sul-Americana. Então, tipo assim, o Porto Cabelo também está incomodando alguns times brasileiros. Algoz, um carrasco de brasileiro. De brasileiro. Vamos ver pro resto. Mas eu acho que isso mais vai funcionar. A Sul-Americana está sendo muito deixada de lado. Isso pode gerar algum preço. Eu, se fosse time, tentaria me dedicar à Sul-Americana, porque a chance de ganhar um título sem Flamengo e Palmeiras disputando. Tipo, o próprio Galo não ganha nada há muito tempo. Ele não vai ficar na Sul-Americana? Pra mim é foda. Ele ganhou mais recentemente, né? As questões são diferentes. Só pra gente poder fechar esse vídeo, pra não ficar muito longo, tá bom. Eu tenho curiosidade com relação ao seguinte. Brasileirão, são 20 times. Sim. Como eu falei aqui, tem 6 na Libertadores, 7 na Sul-Americana. Isso. Ou seja, 13 times jogaram no meio de semana. Brasileirão, primeiro turno, tem 20. Quais são os times que não jogaram nesse final de semana? Bahia, Coritiba, Atlético Paranaense, Internacional, Vitória, Chapecoense e Remo. Esses times tendem a ter mais frescor e mais perto para jogar no final de semana. Vai conseguir ou não? Não sabemos.
Mas esses times a gente fica de olho nele. Tá. Nossa briga aqui de bancada é por que eu acho que o Bahia vai ser a terceira força? Tá. Bahia tá esperando o jogo do final de semana. Tá bom. Bahia tá fresquinho esperando o jogo do final de semana. Sua justificativa é boa. E tem time pra isso. Beleza? E a discussão que tinha de terceira força que era o Fluminense vai priorizar o Flamengo, não a Libertadores. Show. Então, galera, esse foi o nosso pós-jogo da Libertadores de Sul-Americana. Deixa o like, comente, ative o sininho e até a próxima, galera. Valeu! Até a próxima, pessoal. Valeu!